Boa noite, pessoal. Aqui para mais uma discussão de tema, aproveitando aquela série que a gente está fazendo para apresentar para vocês o que a gente levou para o Congresso do DIC agora em Salvador. Então, mais um trabalho apresentado por a gente, né, pela equipe do professor Castilho, foi em relação à função diastólica em atletas femininas de elite. Né? A gente está aqui no contexto de indivíduos com treinamento físico de alta intensidade e, por consequência, a gente espera que haja adaptações e daí o motivo desse interesse, para ver se há um padrão diferente e ao longo do tempo o que é que isso acontece. Então, só para lembrar, quando a gente fala em função diastólica, a gente tem todos aqueles parâmetros já das diretrizes que não são tão recentes assim, né? E aí, com avaliação de várias variáveis, fluxo do fluxo transmitral, o duplo tissular do anel mitral, lateral, septal, volume de átrio esquerdo, velocidade do refluxo tricuspídeo, enfim, uma série de parâmetros que já é de conhecimento de todos nós. E aí, mais recentemente, vem ganhando espaço a utilização de técnicas avançadas, como o strain do átrio esquerdo. Então, nesse contexto, vem para, digamos assim, sensibilizar ou aumentar o refino dessa avaliação nos casos em que a gente fica ali meio que em cima do muro. E aí, trazendo para o contexto do estudo, a gente sabe que a atividade física de alta intensidade, ela ao longo do tempo, ela vai gerar adaptações, né, que são induzidas por esse grau de esforço físico, que podem alterar parâmetros convencionais. Então, talvez para esse grupo específico de indivíduos, aquelas diretrizes elas possam deixar passar alguma coisa, porque já que elas foram feitas para a população geral, de uma forma geral, sedentária. Contudo, a gente sabe que para que haja essas adaptações ao ponto de alterar esses parâmetros convencionais, existem algumas variáveis que são determinantes. Então, volume, intensidade de treino, a modalidade de esporte feita pelo indivíduo, né? A gente sabe que existem modalidades que têm um componente isométrico maior, outras um componente isotônico. A etnia, fatores genéticos intrínsecos, mas também fator relacionado ao sexo, né? A gente sabe que as mulheres, de uma forma geral, elas remodelam muito menos do que os homens, quando a gente fala nas adaptações induzidas pela atividade física de alta intensidade. E aí, a gente tem que ter um entendimento de como isso acontece, para que quando a gente estiver, né, a gente esteja diante de uma situação de zona cinzenta, ou seja, aquela situação em que a gente não sabe se determinado achado traduz, tem significado patológico ou apenas um fenótipo de adaptação, a gente saiba determinar, isso aqui está tranquilo, não, isso aqui indica doença, vamos complementar a nossa investigação. Então, para esse foi o objetivo. Foram estudadas ao todo, professor, 47 atletas. Essas atletas foram divididas em dois diferentes grupos, né? O grupo A, com atletas mais jovens, né, com idade igual ou menor que 17 anos, foram 25 atletas nesse grupo, enquanto que o grupo B, a gente tinha umas atletas de maior idade, inclusive chegando acima dos 30 anos, né, entrando naquela faixa que é considerado veterano. Então, 22 atletas com idade superior ou igual a 24 anos. Ambos os grupos, né, tiveram os parâmetros de função diastólica avaliados e comparados, dentre eles a velocidade do fluxo mitral, as velocidades do anel mitral, né, o duplo tissular, relação E' média, e aí a gente acrescentou, né, para dar uma ideia de entendimento mais condizente com o que tem feito, o que tem sido feito, né, no mundo afora, o strain rate diastólico e o strain longitudinal do átrio esquerdo. Então, todas essas variáveis foram utilizadas. Então, só para a gente contextualizar, professor, em relação ao strain longitudinal do átrio esquerdo e o strain rate diastólico, só para o pessoal não ficar meio perdido, ou então para fazer uma breve revisão, aqui só para lembrar as três fases diferentes do strain longitudinal do strain do átrio esquerdo, que são avaliadas pela técnica de speckle tracking. E aí a gente vai ter a fase de reservatório, né, que é aquela fase em que o fluxo proveniente das veias pulmonares ele adentra no átrio esquerdo, então há um aumento volumétrico do átrio esquerdo, ou seja, ele vai atingir sua máxima deformação. Essa máxima deformação ela ocorre ao final da sístole, né, da sístole ventricular, e, portanto,
a linha ela fica acima da linha de base, né? O gráfico dessa fase fica acima da linha de base. A gente tem a fase de conduto, que ela ocorre com a abertura da válvula mitral, então aquele sangue que estava contido no átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo, ou seja, corresponde àquela fase de enchimento ventricular rápido. O átrio esquerdo ele começa a diminuir o seu volume e com isso a deformação também cai. E por último, a gente tem a fase de bomba, que corresponde à contração atrial propriamente dita, né, que ocorre no final do diástole, e é aqui onde o átrio esquerdo vai assumir o seu menor volume, ou seja, vai ter seu menor valor de deformação, portanto, a linha vai ficar ali mais para baixo. Essas seriam as 3 fases que a gente avalia, lembrando que o strain máximo do átrio esquerdo é considerado a fase de reservatório, que é o que é utilizado na literatura. E aqui um outro conceito básico, professor, que eu acho legal a gente citar, só para a gente lembrar que quando a gente fala de strain, a gente está falando de deformação, ou seja, determina em porcentagem o deslocamento ou a mudança de forma que sofre um objeto elástico. No caso, o strain é descrito em porcentagem, e isso vai medir a deformação absoluta. Quando a gente passa a falar do strain rate, a gente está falando da deformação em relação ao tempo, ou seja, vai refletir a deformação dividida pelo tempo que o objeto demora para se encurtar. E aqui a gente não fala só da deformação, aqui a gente está falando a eficiência da deformação. Então, são 2 parâmetros que avaliam aspectos distintos, digamos assim, do componente da deformação. O senhor quer complementar com alguma coisa, professor? Realmente aí é importante esse fator, né? Porque a deformação máxima ela ocorre na fase inicial do enchimento ventricular rápido, né? Ela não acontece no final do enchimento, ela acontece na hora que o sangue que está dentro do átrio acelera para passar para dentro do ventrículo. Começa, né, desacelerado, ele acelera ao máximo na metade do seu percurso e começa a desacelerar até que esse átrio, esse ventrículo se enche totalmente. Então, essa aceleração, né, ela representa, na verdade, a capacidade desse ventrículo absorver o sangue, receber o sangue, aspirar. Porque, na verdade, o que se cria é um gradiente negativo entre o ventrículo, que fica mais baixo o gradiente, e o átrio, que fica maior. Então, é importante ressaltar que isso aí é eficiente, eficiência do enchimento ventricular. Nós podemos ter 2 enchimentos do ponto de vista da porcentagem iguais, porém o enchimento ser mais eficiente que o outro, porque ele acontece mais rapidamente. Tanto que o strain rate é medido em segundos a menos 1, que poderia ser assim como uma coisa por segundo, né? Seria uma medida, uma magnitude, né, na verdade, em função do tempo, tá? Enquanto que a deformação é uma porcentagem absoluta, quanto ele deforma no máximo. Então, aí no esqueminha você pode ver, aí seria o strain sistólico do ventrículo, que a máxima deformação do strain rate ocorre antes de chegar à máxima deformação do strain. E que quando ele atinge a máxima deformação do strain, o strain rate está parado, está na linha zero. Então, ele ocorre, na verdade, no caminho. Esse ponto aqui, ó. Isso. Tá? Seria isso. Perfeito. E aí, só a demonstração gráfica, que a gente tem a demonstração do strain longitudinal, e aqui o strain rate sistólico, mas o que a gente está avaliando aqui é o strain rate diastólico precoce. Como é que a gente, só para revisar aqui, né, só para ter uma ideia, o que a gente considera como o strain rate diastólico precoce, que é o strain rate da onda E, seria um valor maior ou igual que 1 segundo. Eita, agora eu me perdi na unidade. 1 por segundo. 1 por segundo, isso. Por segundo. E aí, o strain rate precoce, né, isso aqui retirei do livro do professor, diminui em todos os graus de disfunção diastólica, enquanto que o strain do átrio esquerdo, normalmente, ele tende a se diminuir a partir da disfunção grau 2, né, da pseudonormal e para grau 3. Então, seria um parâmetro um pouco mais sensível, né, já que já na disfunção diastólica grau 1, a gente já teria redução desse parâmetro. Só para demonstrar como é que a gente faz essa análise, né, aqui a demonstração do software EcoPack da GE,
quando a gente faz o strain, né, do 4 câmaras, ou do 2 ou do 3 câmaras, a gente vem aqui na opção de mostrar os resultados, e lá a gente tem a possibilidade de habilitar aqui o strain rate precoce diastólico, e ele vai dar os números. Então, como é que a gente faz? A gente pega esses valores, soma tudo, depois divide por 6, você vai ter o valor para aquela janela, né? Você pode fazer para 2 câmaras, 3 câmaras, pegar o valor para cada e dividir por 3, lá você vai ter a média do strain rate. Dá um pouquinho de trabalho, porque ainda o software não faz essa conta automática, mas rapidinho a gente faz, é super tranquilo, não tem muita dor de cabeça. E aí, professor, vamos ver agora o que é que a gente conseguiu demonstrar no estudo com essas atletas, né? Lembrando para vocês que eram atletas de elite da seleção brasileira de futebol feminino, então eram pessoas que tinham uma carga de esforço muito elevada e que tinham uma vida voltada para a atividade física. Então, não é aquele cara que joga futebol no final de semana. E aqui foi a primeira tabela com os dados demográficos, o que a gente pode observar. Obviamente que propositalmente teve diferença em relação à idade, porque era o objetivo do estudo, né? O grupo A, uma média de 16 anos, enquanto que o grupo B tinha uma média de 29 anos. Quando a gente avalia frequência cardíaca, volume diastólico final e fração de ejeção, não houve diferença estatisticamente significativa, porque são parâmetros convencionais, a gente sabe que isso aí não vai mudar tanto. Mas em relação ao volume do átrio esquerdo, houve sim, professor. O que é que foi observado em relação a esse parâmetro nos dois grupos? Muito bem, aí nós vimos uma diminuição do volume indexado do átrio esquerdo nas atletas mais idosas, né, de maior idade, mais veteranos. E nós vamos ver depois, né, quando a gente analisar o resto do traçado, que essa diminuição do volume do átrio esquerdo tem a ver com uma adaptação no qual a eficiência do átrio tem que melhorar para suprir, digamos assim, a diminuição do enchimento, aquele aumento da rigidez miocárdica que ocorre com a própria idade, né? Então, eu acho que depois, quando a gente analisar o conjunto dos dados, a gente vai ter uma noção melhor de por que esse átrio esquerdo foi significativamente menor nas atletas mais veteranas, nas atletas de maior idade. Então, aqui estamos com os dados, professor. Então, nós temos aí que, com relação à altura no grupo A, de mais jovens, né, tinha uma onda A com uma velocidade significativamente maior. Não era uma significância assim absurda, mas era significativamente maior que o que ocorre com a idade, né? À medida que aumenta a idade, a velocidade da onda E mitral ela vai diminuir. Isso é o que ocorre fisiologicamente. A onda A aumentou no grupo de atletas de maior idade também, que é o que se espera, né, com a idade, e também houve uma diferença significativa, maior onda A no grupo de atletas de maior idade e menor nas mais jovens. A relação EA, portanto, ela diminuiu no grupo com maior idade, de 2, ainda normal, né, mas proporcionalmente diminuiu, de 2 para 1,71. Veja que a onda é linha média tisular do anel mitral não mudou, não teve praticamente, teve uma pequena diferença, né? De 18 e pouquinho para 17, estatisticamente deu significativo, mas foi pouco significativo, tá? Enquanto que a relação E', né, que determinaria aí o enchimento, a pressão de enchimento do átrio, não teve mudança significativa. Agora, quando olhamos para o strain rate da onda E', nós notamos uma diminuição ainda dentro de valores normais, no grupo de atletas de maior idade, que também se esperava, né? Porque houve essa alteração do fluxo mitral, né? Mesmo com uma relação E' média normal, né? Houve uma diminuição. E o strain do átrio esquerdo, ele mostrou também um aumento. Vejam aqui que interessante. No grupo mais jovem, em lugar de diminuir o strain, ele aumentou para os atletas de maior idade. Ou seja, que ocorreu aí? Provavelmente esse átrio esquerdo diminuiu de tamanho e melhorou a sua deformação para tentar compensar essa diminuição diastólica, né, desse enchimento inicial do ventrículo. Eu interpreto dessa maneira.
Perfeito, professor, perfeito. Lembrando que, assim, apesar de ter essa diferença de padrão, se a gente utilizar os parâmetros convencionais, o padrão de diástole ele continua normal, porque no atleta, disfunção diastólica não é esperado, né? Logicamente, se você tiver um atleta master que tem outras comorbidades, por exemplo, o cara tem 60 anos, é corredor de maratona, mas já é hipertenso, você vai ter motivo para que haja disfunção diastólica. Mas o indivíduo sem comorbidades, atleta, jovem, a padrão de diástole tem que ser normal. E aí você vai ver uma mudança não é a mudança de normal para normal, mas você vai ver uma mudança de padrão. Então, a gente tem, naqueles mais jovens, aquela relação EA normal ou supernormal, com velocidades mais altas de onda E. Ao longo do tempo, à medida que os anos vão se passando, essa velocidade da onda E vai diminuindo, a A vai aumentando, então essa relação vai ficar próxima de 1, né? Mas sempre mantendo o Doppler tissular bem, né? Acima de 8 sempre, assim, abaixo de 8 sempre desconfie de condição patológica, mas o Doppler tissular desses pacientes sempre tem valores bem elevados, professor. E o que chama atenção realmente é essa questão do strain, né? Você tem uma redução do strain rate, ou seja, você tem redução da eficiência daquela fase lá de escoamento, né, digamos assim, mas, por outro lado, o átrio esquerdo ele consegue melhorar a sua deformação para tentar compensar essa redução, dada pela redução da complacência do ventrículo esquerdo. Achei bem interessante esses achados, assim, para a gente ter um entendimento melhor, porque átrio esquerdo do atleta, átrio esquerdo de uma forma geral, não é fácil de se entender, é um pouco complexo, no atleta ainda mais. E na mulher que remodela menos, a gente tem que também realmente entender essas nuances para que a gente possa fazer uma avaliação mais precisa dessa população. Então, aí podemos dizer, então, que o átrio esquerdo cumpre um papel fundamental, né, na manutenção da diástole normal. Porque em atletas, né, o que se espera, o coração do atleta, ele tem que ter diástole normal ou supernormal. Isso aí é uma condição essencial, né? Se ele não tiver isso, não é mais um coração do atleta. E se for um atleta com uma comorbidade, o que está mandando é a comorbidade, é o coração do atleta. Então, para ele se manter dentro dos limites do normal, ele está apelando para uma função melhor desse átrio esquerdo. E aí o átrio esquerdo, né, ele passa a ter, na verdade, uma importância capital, né? Não somente no atleta, provavelmente também no indivíduo normal. Ele vai ser um fator de compensação muito importante para esses atletas ou para esses indivíduos, né, que mais idosos que vão tentando compensar com relação à função melhor do átrio esquerdo. Só lembrando que quando a gente fala em alta performance, né, no esporte de alto rendimento, a diástole tem relação direta com performance, né? O atleta que começa a ter piora do padrão de diástole, ele deixa de performar. E aí, mesmo com a ação do tempo, digamos assim, né, à medida que o atleta ele vai envelhecendo e a complacência ventricular vai diminuindo, o átrio esquerdo está ali dando o seu jeito para manter esse padrão de diástole normal e, por consequência, ser condizente com o grau de desempenho do atleta de alto nível. Excelente. Uma coisa que talvez seria interessante aí acrescentar, que não foi feito nesse trabalho, mas duas coisas que seria interessante acrescentar, que seria o strain rate do átrio, né, do próprio átrio, né, o strain rate para ver a eficiência, e fazer o índice de rigidez, o stiffness do átrio, né, comparar a relação E', né, com o strain longitudinal do átrio. Seguramente ele ia ter aí dar alguma informação mais interessante que ficaria para uma segunda etapa. A gente pode, numa outra live, a gente discutir essa parte da rigidez atrial, que tem uma importância também muito, muito grande, né, na função diastólica ventricular, principalmente. E aí a conclusão do estudo, né, foi que o remodelamento adaptativo em atletas femininas com maior idade e tempo de treinamento vai demonstrar uma diminuição do volume do átrio esquerdo nos parâmetros de função diastólica, né, como diminuição da velocidade da onda E mitral e aumento da onda A,
a relação ela fica mais próxima, ou seja, ali sai de perto do 2 e vai para mais próximo do 1, contudo, mantendo os parâmetros dentro da normalidade sem alterar a relação E', né? Aí a gente tem uma diminuição significativa do strain rate diastólica, traduzindo uma eficiência diminuída nesse período de enchimento ventricular, que é compensada, por sua vez, pelo aumento da velocidade da onda A mitral decorrente do aumento da deformação do átrio esquerdo. Ele diminui o volume, mas aumenta a sua capacidade de deformação. Eu acho que é por aí, né? Você vê que o atleta nos ensina muito a fisiologia, né? Porque essa observação não tinha visto em lugar nenhum ainda, né? Dessa compensação da função diastólica pelo aumento da deformação atrial, né? E nós vemos que isso aí chama bastante atenção, né? E, inclusive, eu acho que é um fator importante para a gente prestar atenção no futuro, não somente no atleta, sino também no paciente, para ver a evolução da função diastólica. Seria mais um parâmetro, né, a esclarecer, né, naqueles casos de função diastólica indeterminada, ou casos mais, né, mais difíceis de interpretar, talvez a associação de todos esses parâmetros, né, o volume do átrio esquerdo indexado, junto com o strain rate da onda E', junto com o strain, com o stiffness atrial e com o strain rate do átrio, que sejam elementos que permitam elucidar melhor, né, essas pequenas nuances, né, essa sintonia fina da função diastólica. É aquele paciente que às vezes tem um sintoma que você não valoriza muito e não tem nada que justifique no exame, e talvez se a gente aplicar esses parâmetros mais precoces, né, a gente consiga encontrar o motivo daquele sintoma. Então, eu acho que o trabalho mostrou aí alguma utilidade, né? Eu acho que ele foi solicitado, inclusive, para publicação, né? Então nós vamos trabalhar, né, para publicar esses dados. O DIC solicitaram dois trabalhos nossos, na verdade, esse aqui e o de trabeculação, rotação apical, né? Então nós estamos preparando esse material para publicação. Eu acho que é isso aí, eu acho que não tem muito mais a acrescentar. O que acha, Caio? É isso mesmo. Que eu vejo assim, em relação aos alunos da escola, é um interesse maior no entendimento da fisiologia do átrio esquerdo, porque realmente as diretrizes mais atuais, os documentos mais recentes, eles têm dado cada vez mais importância. Então, apesar de toda a dificuldade de aplicar isso na prática do dia a dia, seja pela questão de necessitar de um aparelho que tenha um recurso, ou então, às vezes, você não pode fazer ali naquela hora, tem que fazer o processamento em software, em estação de trabalho, mas isso aqui vai fazer a diferença, né, na hora de conduzir seu paciente. Então, eu acho que é por aí, a gente tem que se aprofundar nisso aqui e aplicar para o não atleta também, como o senhor bem disse, para que a gente consiga, através do ecocardiograma, que é um exame tão acessível, dar esse grau elevado de refinamento de informações, né? Muitas vezes aqui a gente já consegue ajustar a conduta e trazer muito benefício para o paciente, seja em relação a prognóstico e ou qualidade de vida, né? Pois é. E lembrando também, né, da publicação do livro de estrem cardíaco, Já está lançamos aqui, professor. já está aí. E Claro. também, claro, obrigado. E também, viu, Caio, lembrar, né, que nós vamos realizar agora no Rio de Janeiro, no mês de novembro, um curso de ecodestresse associado com strain. E vamos utilizar as modalidades de teste isotônico em bicicleta ergométrica, inclusive com medidas, né, de oxigênio, etc. E vamos utilizar o teste isométrico também, né, tanto com hand grip, que se usa assim de forma mais rotineira, e também com aquele leg press, né, aquele elevador de pernas. Então vamos usar todas as modalidades do estresse físico e vamos associar o strain em pacientes, né, principalmente em pacientes para pesquisa, né, tanto de doença coronária como de lesões valvares. Então, estão todos Perfeito. convidados a participar desse curso. Vai ser lá no Rio de Janeiro, vai ser na data de
20, de novembro a 1 de dezembro. 27 de novembro a 1 de dezembro. Essa aqui, a produção está me falando aqui, a data 7 de novembro a 1 de dezembro. Tá? Estão todos convidados. Reforçando, né, que a gente vai para o Rio de Janeiro, o curso vai ser lá na Ipanema Health Club, uma clínica que dispõe de uma estrutura fantástica, e a gente vai ter a oportunidade também de associar ergospirometria para comparar parâmetros, e certamente vai ter material para muito estudo, professor. Acho que vai ser um curso muito interessante. Vai, e vai ser um precursor dos cursos do ano que vem na ECOP também aqui no Recife. Perfeito. Seguramente esse vai ser o primeiro curso, visto a estrutura, né, que tem lá, o Dr. Zifone tem montada já toda essa estrutura, já como abrindo passo, caminho para os próximos cursos a serem realizados, tanto no Rio de Janeiro como no Recife. Perfeito. É isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso. Se ficarem com alguma dúvida, sugestão, a gente fica sempre aberto aqui para conversar, compartilhar conhecimento, discutir e aprender junto. Que a ideia é essa, que a gente consiga sempre nos aprofundar na ecocardiografia, que é uma área tão rica dentro da cardiologia. É isso aí. Boa noite a todos, então, e obrigado pela presença. Abraço. Tchau, tchau.